essa luta me matar, desespero me tomar. Não, 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 não. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Vamos cantar mais uma vez? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está de suas mãos. Diga bem alto. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Dizer isso. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, oh, oh. A expressão que esteja a situação, o controle, diga bem alto, na palma de suas mãos. O choro dura uma noite. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. A figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, oh, oh. Sobe a igreja bem alto, vamos. Intensidade, vamos soltar o Senhor, vamos adorar o Senhor, diga isso de todo o seu coração nessa noite, vamos, vamos, vamos. Ainda que a
figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, ainda que a figueira não floresça e o produto da oliveira minha. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Vamos, igreja, todos juntos. Ainda que a figueira todavia não. Todavia Messias, estamos te esperando. Messias, estamos te esperando. Vem, Messias, abre só portais para que entre o Rei da Glória. Messias, vem ao céu, te desejamos, somos teu povo, te esperamos. Diga pro Senhor que vem ao céu. Te desejamos, Messias. Messias, estamos te esperando. Vem, Messias, abre só portais para que entre o Rei. Vem na alta igreja. Dê um aplauso bem gostoso no Senhor Jesus. Paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor, igreja. Quantos estão felizes com Jesus? O pé esquentou agora, varão. Estou resfriado, mas vou ter que me arriscar. Louvado seja Deus.
Glória a Deus pela sua vida. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos essa noite, porque já podemos sentir a sua presença neste lugar. Nós estamos felizes com o Senhor, porque o Senhor é a nossa resposta, Senhor. O Senhor é o nosso Messias, Senhor, o esperado, o desejado. E nós ansiamos mais do que nunca a sua volta, Senhor. Nós, como igreja, nessa noite declaramos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Pai, vem. Vem, Senhor, mais uma vez e faz algo novo aqui no nosso meio, papai. Eu sei, Pai, eu sei, a liturgia, o culto, a forma, o modo já vai dizer que o Senhor está aqui, mas nós desejamos a sua presença, Pai. Nós desejamos o teu toque, nós desejamos sentir, Pai, o teu amor nessa noite. O teu amor nos constrange, o teu amor, papai, nos põe de pé, o teu amor nos renova, o teu amor, papai, traz vida, Senhor, naquilo que está morto dentro de nós. Senhor, vem mais uma vez com o teu Espírito Santo, Pai. Vem, papai, mais uma vez aqui, toca no coração dos teus filhos, toca no meu coração, Pai, nos enche, nos traz o renovo, papai, nos traz, Senhor, uma palavra nessa noite, Senhor. Usa, Senhor, os meus lábios, usa a minha mente, Senhor, para que eu consiga, Pai, transmitir, Pai, a tua palavra. Tira toda interferência no mundo espiritual, toda barreira, Senhor, toda preocupação, Pai. Eu declaro nessa noite, Pai, que estão caindo por terra as armadilhas do inimigo aqui, Pai, toda resistência no mundo espiritual, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, dê ordem aos seus anjos aqui, Pai, ao redor desta igreja, Pai, desse cenáculo, Pai. Onde houver, Senhor, um coração realmente disposto a ouvir a tua voz, que ele venha escutar nessa noite, venha ser cheio de ti, Pai, cheio da tua presença, cheio do teu Espírito Santo. Nós te amamos, Pai, nós te amamos tanto, Senhor Jesus. Oh, Jesus, nós te amamos tanto, Pai. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo, livro de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 24, vamos ler alguns versículos. Lucas 24, 49. 24, 49. Quantos acharam, digam amém. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia. E levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Amém, querido? Pode se assentar em nome de Jesus. Vamos dar um aplauso para o Senhor Jesus essa noite? Glória a Deus. 3 semanas já de resfriado. Misericórdia, né? E como que é interessante nosso metabolismo, nosso corpo, né, queridos? Tudo na nossa vida é um reflexo. A palavra de Deus diz que nós somos compostos de corpo, alma e espírito. E quando o corpo não está bem, isso interfere na nossa animosidade, não é verdade? A gente fica um pouco mais fraco, às vezes, um pouco mais distraído. Mas essa semana, já sabendo da escala aqui da pregação, eu falei: Senhor, me dá uma palavra a qual eu consiga, né, passar para os irmãos. Uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo para esse tempo que nós estamos atravessando. E o Senhor me deu um título nessa noite, me deu uma base para eu conversar com os irmãos, para nós trazermos essa palavra, que diz assim: a importância de permanecer. Você pode repetir comigo? A importância de permanecer. Vamos dizer mais uma vez? A importância de permanecer. Fala para o irmão que está do outro lado: permanece. Quando nós analisamos o evangelho aqui de Lucas, no capítulo 24, acontece, eu acho, a coisa mais extraordinária de toda a passagem de Jesus, na minha opinião, na minha visão, né? É o momento, então, que Jesus chama os 11 discípulos e vai para o Monte das Oliveiras e tira eles de onde eles estavam na cidade e leva eles, então. Isso era mais ou menos 10 dias antes do Pentecostes, da festa de Pentecostes. Leva eles então para o Monte das Oliveiras. E Jesus faz para eles uma promessa,
Mas antes de fazer essa promessa, Jesus dá uma direção para eles. E isso o Espírito Santo falou muito no meu coração. Eis que sobre vós envio a promessa de quem? Do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de quê? Poder. E eu, meditando nesse versículo, eu fiquei bem maravilhado pelo seguinte. Os discípulos, queridos, andaram aí pelo menos com Jesus 3 anos, convivendo com o próprio poder. Né, Gustavo? Eles tinham acesso ao poder que havia em Jesus Cristo, na personificação do Deus vivo. Esses homens viram grandes milagres. Esses homens testemunharam milagres, grandes acontecimentos. Eu acredito que a Bíblia, os evangelhos, eles não conseguem retratar tudo o que aconteceu, Gustavo. Porque eu creio que existem muito mais coisas ainda que nos será revelada lá na glória. Coisas que Jesus fazia, pequenas falas, pequenos milagres que às vezes não estão relatados aqui. Então já é grandioso nós olharmos e vivermos isso. E eles viram todo o ministério de Jesus Cristo sendo desenvolvido. O ministério de Jesus Cristo se inicia então com 30 anos, porque existe uma questão judaica aí, uma questão para os estudiosos, um rabi, um mestre só poderia ensinar ou iniciar o seu ministério como rabi, como mestre, a partir do 30º aniversário, ou seja, a partir dos 30 anos. Então Jesus, sendo um judeu que praticava a lei de Moisés, sendo um homem que veio não senão para transformar a lei, mas para cumprir a lei, Jesus era cumpridor da lei, ele espera todo o processo, ele espera tudo aquilo que precisava passar, aprender, porque ele era 100% homem, amém? 100% Deus. Jesus tinha uma profissão, aprendeu a ser carpinteiro, aprendeu com o pai dele, com José ali a entalhar, fazer uma mobília, fazer alguma coisa. Então Jesus também aprendia. E foi necessário o nosso Deus, mesmo sendo o Rei dos Seis, esperar o processo, aguardar o processo e permanecer na promessa que o próprio Deus Pai tinha sobre Jesus. E aqui então esses homens que já por 3 anos pelo menos já conviviam com ele, já tinham visto diversos milagres, diversos prodígios, se maravilham muito de vê-lo ressuscitado, né? Quando Jesus aparece ali, depois da ressurreição, Tomé, né? Até Jesus fala assim, toca nas minhas feridas. Eu fico imaginando, só me dá um arrepio, né? Que coisa esplendorosa, né? Você vê o Jesus ali glorificado. E ele, então, nesse capítulo que nós estamos lendo, ele tira os 11 da cidade e leva para os Montes das Oliveiras. E ali acontece o episódio mais impressionante da Bíblia. E tendo se despedido deles, ele é elevado aos céus. Você consegue imaginar? Alguém sendo elevado aos céus? Né? Imagina como é glorioso isso, pastor. Queridos, eu quero explicar para os irmãos um pouquinho do contexto em que essa passagem está acontecendo. Jesus ressuscitou, Páscoa. Existia uma grande euforia, uma grande perseguição por parte dos romanos e dos judeus, porque Jesus, ele era vamos usar o termo, ele era uma ameaça para o Império Romano e também para os fariseus, para os religiosos da época. Jesus era um perigo eminente para quem queria ter o controle. Jesus era considerado um pagão, um herege. Jesus era considerado um homem que tinha desenvolvido uma seita. E essa seita que Jesus havia desenvolvido, alicerçado, se chamava o Caminho. Porque ele se autoproclamava o caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o desaparecimento do corpo de Jesus, para aqueles que não criam, para aqueles que não tiveram as escamas dos olhos arrancadas, representava um grande risco, Malcione. Porque
se fundamentaria uma religião, se fundamentaria um mártir, se fundamentaria um ato mitológico. Nós aqui temos o privilégio de saber, de conhecer e de sentir no nosso espírito esse Jesus ressurreto, tão vivo, dentro do nosso coração. Mas muitos daqueles que estavam lá tinham medo simplesmente de perder o poder. Eles tinham medo de perder o controle. Imagina a seguinte situação: os 11 que seguiam Jesus, desde o momento em que foi decidido pela crucificação de Jesus, já estavam sendo perseguidos. Quem lembra de Pedro negando Jesus 3 vezes? Quem lembra dos discípulos que alguns deles nem apareceram para ver o próprio Jesus crucificado? A Bíblia não relata. A Bíblia não relata que os discípulos estavam aos pés da cruz. A Bíblia relata que Nicodemos estava, mas não fala dos discípulos que comiam com ele, que conviviam com ele, que viram os milagres. E quantos de nós somos igual aos discípulos? Quando tudo está bem, nós nos aproximamos de Jesus, nós queremos as bênçãos, nós queremos o amor, nós queremos o poder, mas quando as coisas apertam, quando as coisas ficam difíceis, nós o negamos. Mas como? Às vezes com as nossas atitudes, com os nossos próprios pensamentos contraditórios, com a nossa falta de permanência. A palavra do Senhor vai dizer que aqueles que confiam no Senhor, Salmo 37, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem. Permanecem. Aquele que está em Cristo Jesus é como um monte sólido, que não se abala. Essa semana, ontem, anteontem, uma tragédia muito grande na Venezuela. Quantos acompanharam? Mais de 100 mil pessoas mortas ali até o momento. É interessante como a atenção do povo de Deus ela é deturpada em determinados momentos. O que eu vi de igreja abrindo para transmitir jogo da Copa e até paralisando o culto. Irmãos, eu sou apaixonado por futebol. Eu gosto muito de futebol. Mas nós não podemos confundir as coisas. Nós não podemos misturar as coisas. Nós não podemos. Eu não vi nenhum dos grandes pastores aí da mídia levantar sequer um... Eu não vi, queridos, pode ser que eu esteja enganado. Tem muita gente boa, né? Muitos servos de Deus Altíssimo. Estender a mão para tentar ajudar os irmãos da Venezuela. Cadê a igreja? Gente realmente desesperada nesse momento. Gente chorando. Mas o que eu vi de preocupação com o Neymar entrar na Copa... Algo de errado não está certo. E é importante a gente entender que essa fundamentação da nossa fé, o permanecer, significa permanecer dentro dos preceitos, dentro daquilo que Jesus determinou. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Qual dentre vós quer ser o primeiro, sirva a todos. E hoje a nossa igreja é uma igreja, a igreja do Brasil que eu falo, uma igreja mundial, uma igreja que está preocupada com tantas coisas, mas às vezes se esquece que a vida é um sopro. Os estudiosos estão dizendo que houve um abalo sísmico ali por volta de 9,1 na escala Richter. Só para os irmãos terem uma ideia, é como se a gente pegasse esse cenáculo, que isso aqui é um cenáculo, e fizesse assim, ó, com a mão. É algo assustador, terrível. E aconteceu em diversos lugares, em pelo menos 3 lugares. Um na Flórida, né? Acho que outro foi no Japão e 2 na Venezuela. A igreja, em vez de estar se preocupando com a volta de Jesus, às vezes com a vida dos irmãos que estão padecendo, a gente tem que tomar cuidado. Porque ai daquele que quando Jesus voltar não estiver vigiando. Ai daquele que estiver distraído. A gente tem muita distração e é difícil permanecer naquilo que Deus nos colocou para fazer. Eu não estou falando agora, não estou julgando, porque eu também estava assistindo o jogo, eu gosto.
A questão é se o meu coração está naquilo. A questão é se eu estou deixando de fazer as coisas de Deus, ou se eu estou abrindo um espaço que foi nos concedido pela glória de Deus para que a gente pudesse professar a nossa fé, para que a gente pudesse estar aqui em comunhão, para transmitir jogo. Entenda, não vejo problema no ato, mas a questão é a distração, a questão é quando a gente não permanece fundamentado. E nesse momento aqui, acontece esse ato maravilhoso e Jesus foi elevado ao céu. E os discípulos, adorando eles, retornaram com grande júbilo. Presta atenção. Imagine que você está sendo perseguido, ameaçado de morte, por você ser um seguidor de Jesus Cristo. E a ordem do próprio Jesus era: ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Não parece contraditório, Gustavo? O mais correto seria assim: fuja de Jerusalém, quanto mais longe vocês estiverem, melhor é, vocês não vão ser mortos. Essa seria a lógica. Mas o nosso Deus, ele contraria a lógica. O nosso Deus, ele quebra protocolo. Aproximadamente 3 quilômetros separavam o Monte das Oliveiras, onde Jesus ascendeu ao céu e deu essa ordenança para os discípulos, deu essa promessa, para retornar para Jerusalém. Existiam ali alguns caminhos difíceis para chegar até a cidade, os caminhos mais lógicos. Eu imagino, Gustavo, que houve um revestimento já do Espírito Santo na vida deles ali. Eles foram camufladinhos, sabe? Eles vestiam aquelas roupas, umas túnicas, que na época era assim, bege, preto, umas cores mais neutras, né? Mais ocres. Os reis e a nobreza se destacavam, por exemplo, quando se tinha uma roupa vermelha, algo mais florido. O rosinha daquele ali não existia, não. Era tudo preto, bege, né? Um branco encardido, que a gente pode dizer. Eu fico imaginando os discípulos, então, voltando. Eu acho que Pedro deve ter dito para João assim: Pedro, faz o seguinte, vamos um de cada vez, vamos dar uma distancinha de 15 minutos de cada um, e vamos retornar para Jerusalém. Pastor, mas olha só, eles acabaram de evidenciar uma coisa maravilhosa. Eles viram Jesus sendo ascendido aos céus e feito uma promessa. Então eu imagino eles lá voltando para Jerusalém e dando glória a Deus e não conseguindo se conter, Gustavo, de ver aquela maravilha que Deus tinha feito, dessa promessa maravilhosa. Queridos, permanecer às vezes vai nos levar no lugar de volta, onde nós estamos sendo perseguidos. Permanecer tem a ver às vezes em continuar perseverando onde as coisas parecem que vai trazer problema para a gente. E eles então entram em Jerusalém, disfarçadamente, eu acredito, e muito felizes por terem visto aquilo. E eles vão até o cenáculo. Quem aqui sabe o que é um cenáculo? Tem ideia? Cenáculo, queridos, era não pode se usar o termo igreja, tá? Não era esse termo. Cenáculo era um lugar alto, muito parecido com esse, uma casa com 2 andares. Naquela época chovia muito pouco, a maioria dos cenáculos, inclusive, era vazado no teto, não sei se era o caso desse cenáculo especificamente. Alguns dos estudiosos falam que esse lugar, que essa casa, que essa habitação, pertencia a uma senhora chamada Maria, mãe de João Marcos, que é o que escreve o Evangelho de Marcos. E anteriormente, Jesus já tinha passado por ali, e eram os ajudadores ali do Evangelho, do ministério de Jesus Cristo. Eu fico imaginando os discípulos, então, indo, e quando eles chegam ali, né, no cenáculo, era um lugar alto, talvez num ponto mais alto ali de Jerusalém, eles sobem as escadas, e quando eles estão ali, já tinha uma grande multidão. A palavra de Deus vai dizer que existia uma galerinha ali de 120 pessoas. Olha que interessante. Jesus faz a promessa para 11, e 120 já estavam ali, apostos, né? Aproximadamente 120, ele não relata corretamente, mas 120, há de se entender. Eu quero dizer que a promessa que Deus traz para a sua vida, tem muita gente esperando. A promessa que Deus traz para você, a promessa que Deus fez para você na sua vida, tem muita gente que vai se alimentar dela. Tem muita gente que vai viver o milagre de Deus através da promessa que Deus tem na sua vida. Mas o segredo, diga comigo, é permanecer.
Deus só tem negócio com quem permanece. Se os discípulos fossem pela lógica, eles teriam metido o pé, Gustavo. Que isso? Voltar lá para Jerusalém? Tem o soldado romano, tem os judeus lá, tá tudo doidão querendo matar a gente. A fé vai nos transportar, queridos, por lugares inimagináveis. A fé vai nos levar a lugares de desafio. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Aqueles que permanecem vão receber a coroa de glória que nos está reservada. E hoje a mensagem que eu trago para a igreja é essa: permaneça. Permaneça fiel naquilo que Deus tem colocado no teu coração. Permaneça, não é fácil, é desafiador. O mundo jaz o maligno. E nós estamos realmente num momento de grande perseguição. Uma perseguição que às vezes ela é uma perseguição disfarçada de apoio. Uma perseguição que muitas vezes está nos bastidores. Uma perseguição que muito em breve vai vir à tona com garras, unhas e dentes. Então, a palavra do Senhor está nos trazendo aqui um alerta. Permaneça. Permaneça fiel naquilo que Deus tem te chamado. Permaneça fiel naquilo que você tem proposto no seu coração diante de Deus. É desafiador, queridos. É desafiador. Ser um pastor sério, presidente de uma igreja no meio do Capivari é desafiador. Ser um pastor de uma igreja pequena no Brasil, Campos do Jordão, que é uma cidade rica, é desafiador. E eu não sei em que circunstância da sua vida o Senhor está te pedindo para permanecer. Mas seja fiel. Seja fiel. Apesar que traz medo mesmo, traz insegurança, permaneça. Existe um contexto aqui. A perseguição era extrema. Estava acontecendo então a festa de Pentecostes. Jesus ascende aproximadamente 10 dias antes, então, da festa de Pentecostes. E algumas perguntas vieram no meu coração. Primeiro, Gustavo, como que 120 pessoas estavam sendo alimentadas dentro de um cenáculo? O cenáculo era interessante porque você podia fazer um pouco mais de barulho, porque como ele estava acima do nível da rua, o som se propagava de uma forma mais... E a palavra de Deus diz que no cenáculo eles estavam com júbilo o tempo todo. Então você imagina 10 dias, 11 dias, vamos dizer assim, de festa. Imagina você está sendo perseguido e está fazendo festa na sua casa. Imagina o mundo acabando, você fazendo churrasco no seu quintal. É isso. Aqui eu faço um paralelo com aquela passagem que os discípulos estão no barco. E os discípulos estavam amedrontados porque uma grande tempestade cercava. E Jesus estava no barco com eles. E o barco balançava muito, eles estavam apavorados e Jesus dormindo na proa do barco. Existem situações na nossa vida que Jesus vai estar dormindo na proa do nosso barco, a gente vai estar desesperado. E a gente vai falar assim: Jesus, não te importa que a gente morra, não? Não te importa que a gente pereça? E Jesus vai dizer assim: calma, filho, calma. Sabe de nada, inocente. Se acalma. Permaneça. Permanece fiel naquilo que Deus tem te chamado. O vento vai balançar realmente. O vento vai bagunçar um pouco das coisas. Mas Jesus está no barco. E porque Jesus está no barco, nós não vamos naufragar. Nós não vamos perecer. O que te faz permanecer hoje? O que te faz permanecer? Você confia no seu intelecto, no seu trabalho, na sua saúde, na sua força, na sua inteligência? Ou você confia na promessa de Deus? Pois a palavra de Deus diz que fiéis e verdadeiras são as promessas de Deus. Irmão, ser cristão verdadeiro nesse mundo é ir na contramão do mundo, é ir contra a lógica. Nada contra os grandes movimentos, mas eu creio que um grande avivamento vai acontecer dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa. O Senhor se alegra muito desse movimento nosso aqui como igreja.
mas algo precisa ser gerado lá no nosso lar, na nossa casa, na mesa, no lugar da comunhão. Quando nós continuamos a ler aqui o livro de Lucas 24, 49, se a gente for ler alguns versículos aqui à frente, vai dizer que eles tinham tudo em comum. Isso vem o termo comunidade, estar em comum, em unidade. O termo comunidade já existia aqui desde os primórdios. Isso aqui não é novo, isso aqui é bíblico. Comunhão e unidade. E hoje a igreja é cada um para si, né? A gente vive de uma forma muito independente. E a igreja não. A igreja tinha comunhão uns com os outros, tinha relacionamento. Uma das formas do Espírito Santo de Deus se manifestar no nosso meio é quando nós tivemos comunhão, Gustavo. Verdadeiramente. Não é só o cafezinho depois do culto, não. Não é só isso. É se importar um pouco, às vezes, com o irmão, dar uma ligadinha. Ô fulano, você está bem? Está sumido, hein? Lazarento. Não pode fugir, não. A igreja de Jesus tinha tudo em comum. O que nos faz permanecer? Será que a gente tem colocado a nossa expectativa, talvez no nosso ministério? O sonho gospel? Gospel. Né? Será que você tem colocado as coisas materiais na frente da promessa de Deus? Isso não é permanecer, isso é ser enganado. Permanecer é confiar na promessa. Você está disposto a permanecer mesmo que isso custe a sua vida? Porque a gente tem essa questão, essa expectativa de que morreu, acabou. E na verdade não. Biblicamente não. Morreu, começou. Pega isso, pega essa chave, não é assim que os irmãos falam? Morrer acabou não, varão. Se você morrer com Jesus, está só começando. Morrer sem Ele é triste, hein? Morrer sem Jesus é... Então, o nosso dever aqui como igreja de Jesus, aqueles que estão permanecendo, é sair correndo, anunciando esse amor de Jesus para que mais pessoas possam viver essa promessa. Então, o fato de você permanecer é alicerce para que muitas vezes sejam alcançadas. O fato de você estar de pé, vivo, confiante no Senhor Jesus, é alicerce para que muitas vidas sejam tocadas. Interessante, pastor, que esse contexto aqui, eu estava vendo um estudioso falar, dentro da lei judaica, para se formar uma espécie de um pequeno sinédrio, para ser aceito diante do sinédrio, existia um fundamento, o número mínimo de 120 pessoas. Olha que interessante, Gustavo. Tudo na Bíblia, queridos, entendam, de Gênesis a Apocalipse, todo número que você vê, toda orientação de Deus, tudo que Deus pede, se Deus pede para você permanecer, é porque Ele tem um propósito, amém? Se Ele pede para você algo específico, Ele tem um propósito. Nosso Deus é o Deus do antes, do agora e do depois, amém? Ele é o alfa, é o ômega, é o princípio e o fim. O nosso Deus é atemporal. Ele é imaterial, Ele está além do tempo, além do espaço. Amém? Então Ele enxerga as nossas vidas, Ele sabe o amanhã. E nós, como servos do Senhor, devemos permanecer e descansar. Nós não temos muita alternativa. A coisa mais ilusória da vida do crente é achar que tem livre-arbítrio. O crente não tem livre-arbítrio. Repete comigo, crente não tem livre-arbítrio. Queridos, você não tem alternativa com Jesus. É Jesus ou nada. É Jesus ou nada. Então foge da aparência do mal. Foge do pecado. Foge daquilo que faz você não permanecer. Foge daquilo que abala a sua fé, daquilo que te tira do caminho. Existia então dentro do Sinédrio essa questão de 120. Dentro desse período de 10 dias, eles elegem o 12º discípulo, esqueci o nome dele, Matias.
Até acho que foi um errinho ali, estratégico, né? Depois Paulo, tem um errinho ali, né? Mas Paulo já assumindo, Pedro ali já assumindo mesmo uma personificação de um grande líder. E eu quero finalizar essa palavra dizendo uma coisa para os irmãos que o Espírito Santo tem falado muito no meu coração. Jesus, quando estava com os discípulos, disse para eles assim, ó: se vocês crerem em mim, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. E essa promessa, ela se estende geracionalmente, Gustavo, e nos alcança. Ela nos alcança, né? A promessa de Joel, a promessa de Atos capítulo 2, do derramamento do Espírito Santo, ela transcende. A promessa de Abraão, que em Abraão seriam benditas todas as nações, elas transcendem. Por isso que o pastor sempre fala muito bem, para a gente tomar cuidado, falar mal do judeu. Cuidado, querido. Cuidado. Tem coisas que a gente não entende. Fica quietinho. As promessas de Deus, elas se estendem de Gênesis a Apocalipse, ou melhor, de Jó, porque o livro mais antigo da Bíblia é Jó, até Apocalipse. Então nós precisamos ser vigilantes e não perder de vista a promessa, e não perder de vista aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. O salmista disse, Davi: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E como é difícil a gente guardar a palavra no coração. Porque às vezes a gente tem decoração, a gente decora. Eu vou decorar. Queridos, você não vai ser salvo pela quantidade de versículo que você guardou na sua mente. Você vai ser salvo por aquilo que você guardou no teu coração. A fé sem obra é morta. Amém? Isso é muito, muito, muito forte. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Só que se você não crê, meu irmão, vai perecer você e vai perecer a sua casa. Toda a palavra de Deus, ela tem um paralelo. O sim e o não. Deus não é Deus de 50%, Ele é Deus de tudo ou nada. 8 ou 80. Quente ou frio, porque os mornos são vomitados. Então, se você está trilhando um caminho com Jesus e está trilhando meia boca, é hora de rever. Se você está aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador e tem vivido uma vida para a glória de Deus, cadê os frutos? Essa é a pergunta que eu tenho feito para mim. Cadê os frutos? Porque o tempo é oportuno, tá? Se a gente disser que... Queridos, presta atenção. A igreja primitiva tinha que fugir. Vocês acham que tinha igreja bonita assim? Esse instrumento chique aqui? Tinha esse microfone, esses irmãos, né? Não. Eles mal tomavam banho, mal comiam. Eram perseguidos. Faziam culto nas cavernas. Sabe aquele sinalzinho do peixe que a gente vê? Era uma forma deles se identificarem. Era uma forma deles saberem que ali estavam reunidos aqueles que eram da chamada seita, o caminho. E tinham outros sinais também, que não vou nem entrar nessa, mas hoje nós temos todo o conforto, tudo que é necessário para falarmos do amor de Jesus. E às vezes as pessoas vêm até nós com uma certa expectativa e nós estamos decepcionando elas, pastor. Porque nós não temos coragem de falar do amor de Jesus no nosso trabalho, na nossa casa, os nossos familiares. Talvez você é um crente 007. Sabe o que é o crente 007? Ninguém sabe quem é. Espião. Aquele crente, né? Taranã, taranã. Não, querido. Você foi chamado para ser sal e luz do mundo. Você já tentou colocar a luz fechada num lugar se dá certo para esconder? Não dá. Sal, se você colocar na comida, salga. Varão. Em nome de Jesus, é um tempo oportuno hoje que nós falamos, conhecemos o amor de Jesus, e a palavra de Jesus para nós hoje é permanece, porque aqueles que permanecem no Senhor vão dar frutos e vão viver as promessas. 120 então era necessário para que existia ali um mini sinédrio, e a partir dali, de forma política, de forma fundamentada, se iniciasse algo ou uma religião. Olha que interessante. Então, de fato, ali antes do Pentecostes, já existiu então uma organização, Gustavo, que nós podemos chamar de cristianismo.
Eu não estou falando de igreja evangélica, católica, isso aí vai vir bem depois. Eu estou falando do povo que se chama pelo nome dele. Cristão, que a palavra cristão é aquele que segue a Cristo, aquele que se parece com Cristo, aquele que fala como Cristo, aquele que anda como Cristo. É fácil ser cristão não, queridos. Não é brincadeira ser cristão não. A palavra de Deus vai dizer que uma grande nuvem de testemunha está ao nosso derredor, irmão. Olhando, Gil, tudo que a gente fala, tudo que a gente age. Então, se você está bravinho ali no seu serviço, tem uma grande nuvem de testemunha. Se você está querendo brigar no trânsito, tem uma grande nuvem de testemunha. Se você está brigando com o seu vizinho, tem testemunha. Se você está brigando na sua casa, tem testemunha. Quer saber quem o Gideão é? Pergunta para a Monique. Certo? Pergunta para o seu cônjuge, quem é você de verdade? Talvez a resposta que você vai ouvir não vai te agradar. Agora, se você é parecido com Cristo, se você tem as marcas de Cristo com você, você está sendo transformado dia após dia, de vitória em vitória. E por que eu estou dizendo isso? Porque Pedro entendeu isso. Porque mesmo Pedro tendo legado Jesus 3 vezes, viu? Jesus tinha feito uma promessa. Pedro, tu és uma pequena pedra, e eu sou a pedra fundamental. E sobre essa pedra que sou eu, Pedro, eu vou fazer a minha igreja. E Pedro entendeu isso como se fosse também um chamado para a vida dele. Como se fosse um líder. Porque Pedro era o seguinte cara. Não tinha como você morder ou assoprar não. Né? Quem se identifica com Pedro? Pedro não tinha conversa. Pedro, é a pedra, é a duro. E quando você vê ali no livro de Atos, a partir do capítulo 2, depois do derramamento do Espírito Santo, a pregação de Pedro, o sermão de Pedro é uma das coisas mais lindas e mais eloquentes até hoje, Gustavo, sabia? A forma com que o Espírito Santo de Deus revestiu Pedro, aquele homem que era iletrado, aquele homem que não sabia falar, que era um ignorante. Quando ele recebe o poder do Espírito Santo de Deus, Gil, a pregação dele converteu mais de 3.000 almas. Aí a pergunta de Deus para nós essa noite: haveria algo impossível para Deus? Você está dizendo que para a sua vida não tem jeito, que é isso mesmo, que é isso, que o ministério da restauração é só isso mesmo, que a sua casa é só isso mesmo, que o seu trabalho é só isso mesmo. Eu quero te dizer nessa noite: por acaso haveria algo impossível para Deus? Haveria? Deus é dono do tempo, queridos. Deus é dono da estação. E quando Ele nos pede permanece, é porque Ele conhece os planos que tem. Nesse prazo então de 10 dias, do pedido para que eles permanecessem até o derramamento do Espírito Santo, foram 10 dias. E esses 120, muitos estudiosos falam que eram estrangeiros que estavam ali. Não eram. Os 120 eram judeus que já conheciam Jesus, que eram familiares. Os que estavam ali no cenáculo eram pessoas conhecidas. E eles foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar como línguas de fogo repartidas. E eles receberam uma unção, um dom espiritual ali, queridos. Eles tinham interpretação de línguas, que é um dos dons que não é pregado mais hoje, né, pastor? Se falava muito na igreja antigamente, na década de 90. Hoje não se fala mais dos dons, ou do dom do Espírito. Olha que interessante. Quando termina então Atos no capítulo 2, até o Atos do capítulo 2, era uma igreja que estava ali aguardando a promessa. Mas quando há o derramamento do Espírito Santo, Gil, no Atos capítulo 2, aqueles homens que estavam confinados ali, que estavam presos naquele cenáculo, até o derramamento do Espírito Santo, eles saem com uma audácia, eles saem com um revestimento do Espírito Santo tão forte, eles saem com uma coragem tão forte. Eu fico imaginando Pedro descendo aquelas escadas assim, ó, sabe, cheio do poder, cheio da autoridade do Espírito Santo de Deus. De maneira, Gustavo, que ele começa a pregar, ele não está nem aí para os guardas, ele não está nem aí para os judeus. O medo, querido, quando você tem o Espírito Santo de Deus, o medo vai embora. O medo não pode te paralisar. Quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, o medo vai embora.
O que falta para que a gente pare de ter medo é o Espírito Santo de Deus. Está repreendido, Val e Berenice, esse medo para dormir. Está repreendido, eu declaro a unção do Espírito Santo sobre a vida de vocês. O que tem feito você perder o sono, querido? Que tipo de medo tem aprisionado você? Eu declaro o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. A capacitação que vem do céu. E aqueles homens fazem grandes milagres, grandes sinais. Obviamente, depois disso, do Atos capítulo 2, a perseguição aumenta tanto, que eles têm que começar a fugir realmente. Fugir. Era demais, queridos, a perseguição. Eles queriam matar qualquer um que falasse no nome de Jesus. E é assim que se inicia a igreja. Agora, quer saber qual foi o momento que a igreja mais cresceu? A perseguição. Sabe por que tem pouca gente aqui? Hoje. Porque está fácil. Está fácil. Deixa o calo apertar para vocês verem. Isso é bíblico. E às vezes a gente aproveitar essa oportunidade que nós temos de falar do amor de Jesus, de tentar alcançar as pessoas. Não, está tudo tranquilo, tem meu trabalho, minhas coisas, está tudo confortável, tudo bonitinho. Eu falar com um bêbado, mal cheiroso, uma prostituta, um viciado? Não. Ir no cu de quarta-feira na praça, né, Gu? Entregar uma cesta básica no domingo? Não, isso não é para mim, não. Eu tenho os irmãos lá do Maná. Há uma necessidade de nós permanecermos. Há uma necessidade. Eu não digo isso, pastor, no aspecto físico, tá? Não estou falando não é isso que eu quero dizer. Eu estou dizendo permanecer nas promessas que Deus fez. Não podemos perder de vista a promessa que Deus fez. Desde que eu estou aqui em 2012, quando eu entrei nesse lugar pela primeira vez, uma menininha que eu nunca mais vi na igreja, ela me disse: tio, o Espírito Santo de Deus pediu para eu te dizer que o teu lugar é aqui. E eu falei: que é isso, Jeová? Porque eu sou do Jeová mesmo, a minha base inteira, pastor, foi assembleana. E quando eu cheguei aqui e vi essa igreja iluminada, os meninos destruindo aqui na bateria, eu falei: que é isso, Jeová? Literalmente. Em 2012, não esqueço disso. Meu irmão estava fazendo um ensaio aqui com o Léo, com os meninos aqui. E eu subi, a igreja estava cheia, abarrotada de gente. Tinha umas luzes bonitas, assim, Rafa, mais chique que essa aqui ainda. Vamos botar luz nesse lugar. Aí eu cheguei no fundo assim, a primeira vez que eu entrei, acho que a Monique nem estava comigo ainda. Uma menininha, tio, e pegou assim na minha calcinha, pastor, quase arrancou minha calça. Deus pediu para te dizer que aqui é o teu lugar. Queridos, eu tenho procurado permanecer. Tenho dificuldade, um monte de limitação também. Você não está falando com um super crente que não. Você está falando do mais pecador que tem nesse lugar. Mas eu reconheço quando Deus pede para eu permanecer. Permanece, filho. Permanece, irmã. Permanece, Maurício. Aquilo que Deus tem te pedido. Deus não tem prazer em quem recua. E eu lembro desse dia com muito tremor e muito temor, porque através daí, eu lembro que eu conheci a Monique, a gente estava namorando, aqui a gente casou, teve a nossa filha, a gente teve uma ordenação ministerial, pela graça de Deus o Rafa e a Priscila estão aí, e vi muitas famílias sendo restauradas nesse lugar, vi muita gente ingrata passando depois, cuspindo no prato que comeu. É natural, mas Deus não tem prazer em quem recua. Deus não tem prazer em quem recua. Os frutos a gente vai ver, mais cedo ou mais tarde. Então, queridos, ame o lugar onde vocês estão. Amem e honrem a liderança de vocês. Honrem o que Jesus disse para vocês permanecerem. Cumpram a promessa de Deus, por mais difícil que seja de entender. Porque do alto vai vir o revestimento de Deus. E quando o revestimento de Deus vir, as cadeias que te prendem vão cair por terra. E a autoridade e o poder de Jesus vai fazer você triunfar. Vai fazer a sua vida mudar. Pedro, a palavra de Deus vai dizer, quando Jesus disse que vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz, a palavra de Deus vai dizer que a sombra, presta atenção, a sombra, curava. Esse aí é muito maravilhoso. Eu não lembro de ter um versículo, não sei se eu posso estar enganado, eu não sei se tem algum versículo que fala que a sombra de Jesus curou.
Tem. Deve ter curado também, mas não fala, né? Então, Pedro, depois da descida do Espírito Santo, a sombra de Pedro curava. 3.000 almas se rendem a Jesus. Uma pregação. Vocês acreditam nisso? Então o que está faltando para a igreja, primeiro é permanecer. Segundo, receber revestimento. Repete comigo, revestimento. Sabe o que é revestimento? Você sabe o que é revestimento? Quem sabe o que é revestimento? Pastor sabe, quem mais? O que é revestimento? O que é revestimento, gente? É por cima de você. Revestimento é algo que vem de cima, queridos. É algo que cobre, que envolve a sua vida, te reveste. Não vem de você. Revestimento vem dos céus, vem do Espírito Santo de Deus. O judeu usa um negocinho que parece uma canequinha, já viram? Esse kippah, muito interessante, né, pastor? O que ele quer dizer? Que daqui para cá é só Deus. É Deus, não é ele. É basicamente isso que simboliza o kippah. Deus, daqui para cá é só Deus. Isso é muito lindo. O revestimento é como se fosse um kippah do Espírito Santo de Deus. Você coloca de pé em nome de Jesus. Eu quero perguntar para os irmãos nessa noite, quem quer revestimento do Espírito Santo? Ah, não, tem pouquinha gente só querendo revestimento. Quem quer receber revestimento do Espírito Santo de Deus? Quem quer receber a autoridade do Espírito Santo de Deus para enfrentar o medo? Para romper? Quando o Espírito Santo de Deus desce, queridos, ao sobrenatural. Deus me deu um louvor por esses dias, que se chama Som do Sobrenatural. E demorou para sair, né, Rafa? Um século para sair, mas saiu. Depois os irmãos lá escutam esse louvor. Esse louvor Deus tem falado muito no meu coração. Que tipo de som nós temos ouvido? Existe um som aqui dentro dessa palavra, que é o som do sobrenatural. Esse som tem o poder de destronar deuses falsos. Tem muita gente colocando deuses no lugar do nosso Deus. E Deus, querido, nós só temos um, Criador dos céus e da terra. Você vai chegar na sua casa hoje em nome de Jesus, e o Espírito Santo de Deus vai te dar sensibilidade, viu, irmã Ira? Para saber aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Viu, Val? O Espírito Santo de Deus vai te dar discernimento para você saber aquilo que não é de Deus, para você tirar coisas que têm atrapalhado o sono de vocês. Viu, irmão Gil? Para tirar aqueles projetos do lugar, para realmente começar 7 vezes 70, para acelerar o processo. Está meio travado, não está não? Revestimento, irmão. Deus vai te dar discernimento para destravar as coisas que estão travadas. Então existe um som sendo ecoado nessa noite, que é o som do sobrenatural. Revestimento, Maurício, para fazer a diferença onde você está ali, irmão. Para que o teu comércio seja como um farol nesse Capivari. Para que essa igreja seja uma atalaia de Deus, onde quer que ela esteja. Porque o que importa para Deus não é só o endereço físico, não. É o poder de Deus que está nesse lugar, através das nossas vidas, através do Espírito Santo de Deus, amém? Então, eu quero orar com você, depois a gente vai louvar um louvor, amém? Coloca a mão sobre a sua cabeça, você que crê. Espírito Santo de Deus, eu te peço nessa noite, Pai, que o Senhor venha, Pai, mais uma vez. Vem com o teu Espírito Santo, Pai, vem com o teu Pentecoste sobre nós, Senhor. Pai, ativa toda a região cerebral, Pai. Toda a região espiritual que precisa ser alcançada pelo Senhor, Pai. Pai, muitos de nós, Senhor, temos pontos da nossa vida que nós não queremos ser tocados. Pontos, papai, dentro da nossa emoção, Pai. Pontos, Senhor, que precisam ser liberados perdão, que precisam ser transformados pelo teu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, nós te damos acesso nessa noite. Vem, Espírito Santo de Deus, e nos faz permanecer, Pai. Nos faz confiar na Tua promessa. Nos faz, Senhor, agir, Pai, e nos mover pelo sobrenatural.
Santo Espírito de Deus, Pai, nos traz convencimento nessa noite, porque que convence o homem não é o microfone, não é a eloquência do pregador, mas é o Teu Espírito Santo, Senhor. Vem, Espírito Santo, nessa noite, Pai. Penetra, Senhor, fundo, Pai, no nosso coração. Vem, Espírito Santo, como fogo. Vem, Espírito Santo, como uma brisa suave. Vem como água viva sobre nós, Senhor. Alcança cada, Senhor, neurônio, Pai. Cada, Senhor, camada, Senhor, celular, Pai, do nosso sangue, Papai. Vem, Espírito Santo, nos convencer do pecado e do engano. Vem, Espírito Santo, nos ativar nessa noite. Nos batiza com fogo verdadeiramente, Senhor. Nos faz, Senhor, os dons espirituais que tem, Senhor, sumido da igreja, Pai, que servem para a edificação da sua igreja, Senhor. Nós ativamos os dons espirituais, Senhor, sobre esta igreja. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Papai, que os Teus filhos, Pai, venham ter visões, os Teus velhos, Senhor, venham mover-se em profecia, Pai, conforme está escrito no livro de Joel. Senhor, nos tira um medo, Pai, insegurança, Senhor, que nos impede de avançar, Senhor, que nos impede, Senhor, de falar, Pai, do Teu Espírito Santo, de falar do Seu amor, Papai. Espírito Santo de Deus, toca profundo do nosso coração, toca profundo, Pai, que nós possamos sentir o Teu poder, a Tua autoridade nessa noite, em o nome de Jesus. Você pode dar um aplauso para o Senhor, querido? Essa canção Deus me deu no momento em que eu estava entendendo um pouquinho melhor o que é o som do sobrenatural, amém? Um novo som se ouvir, sobrenatural, destronando deuses falsos, restaurando a adoração. Eu já decidi, não vou me prostrar, rejeito os manjares, o meu Deus é Jeová. Quem é como tu? Outro igual não há. Quem não temerá? Quem não o louvará? Quem é como tu? Outro igual não há. Quem não temerá? Quem não o louvará? Eterno Rei, soberano, temível, glorioso, eterno, infalível, imutável, maravilhoso, tão sublime é o Senhor Jeová. Outro igual não há. Outro igual não há. Novo som se ouve, sobrenatural, destronando deuses falsos, restaurando a adoração. Eu já decidi, não vou me prostrar, rejeito os manjares, o meu Deus é Jeová. É
outro igual não há. Outro igual não há. Outro igual não há. Cantamos santo, 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 santo. Cantamos santo, 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 santo. Cantamos santo, santo, santo. Cantamos santo, eu já decidi, não vou me prostrar, rejeito os manjares, meu Deus é Jeová. Soberano, temível, glorioso, eterno, infalível, imutável, maravilhoso, tão sublime é o Senhor Jeová. Outro igual não há. Outro igual não há. Pega suas mãos comigo e diga: cantamos santo, 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 santo. Cantamos santo. Sim, Deus. Santo, santo, santo. Dê um aplauso bem forte para o Senhor Jesus.